Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Apocalipse 3, de 14 a 22. Assentados como estão, porque eu estou em pé, assim diz a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja dos Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei das tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morna, e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que estás miserável e coitado, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unge os teus olhos com o colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Que o Senhor possa usar a cada um de nós como instrumentos do Senhor. E que haja em nossos corações compreensão e entendimento de tudo aquilo que o Senhor queres que façamos até a tua vinda. Pois nós assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala de uma cidade chamada Laodiceia. Laodiceia se orgulhava porque era uma cidade muito rica. Laodiceia, ela tinha uma produção têxtil muito importante naquela época, era o lã preto. Isso acumulava muita riqueza para essa cidade. Também Laodiceia era uma das cidades mais importantes da era romana. Laodiceia, ela tinha, naquele lugar, ela era o centro financeiro daquele tempo, daquela época. Laodiceia era o centro financeiro, onde tinham muitos bancos, e com isso, essa cidade acumulou muita riqueza. Laodiceia era tão rico que, quando houve um terremoto na Ásia, Laodiceia foi destruído, e Roma então oferece dinheiro para a cidade se reconstruir. Laodiceia não aceitou, porque ela tinha o próprio dinheiro para reconstruir a sua cidade. Dizem que Laodiceia recebeu esse nome porque Antíoco II, quando construiu a cidade, ele tinha uma mulher cujo nome chamava Laodice. E em homenagem a essa mulher, a mulher que ele era apaixonado, então ele deu o nome de Laodiceia. Se eu fosse ter uma cidade, ia botar Milenéia. Então Antíoco, ele reconstruiu essa cidade, então deu o nome de Laodiceia devido à sua mulher, o nome da sua mulher, Laodice. Laodiceia tinha um grande problema. O problema de Laodiceia era a água. A água que você extraía de Laodiceia, ela era muito quente e muito suja. Com isso, então, Herodes o Grande, construiu um aqueduto para que então pudesse trazer água de Hierápolis e de Colosso. Para que então essa água pudesse chegar então a Laodiceia e pudesse ser consumida. Mas ao longo dessa trajetória, quando a água se encontrava uma com a outra, a água não chegava da forma que eles queriam, a água chegava morna. Na realidade, a água, o aqueduto foi feito para que a água chegasse fria, mas ela chegava morna. Então ela precisava passar por um outro processo para ser consumida. Tinha que esperar a água esfriar para poder então começar a ser consumida. Então a Bíblia começa a dizer o seguinte, o capítulo 1 diz o seguinte, olha: Ao anjo da igreja dos Laodiceia escreve, isto diz o Amém. Para uma compreensão melhor, esse Amém não é aquele Amém que nós damos aí, estamos acostumados a dar.
quando nós recebemos alguma coisa de Deus ou no final de uma oração. Esse amém aqui é diferente. Isso aqui é uma conformidade do grego e do hebraico, que significa fiel, verdadeiro. E diz o amém, o verdadeiro, o fiel. E a Bíblia continua então dizendo assim: a testemunha fiel e verdadeira. Naquela época entendia-se, testemunha é uma palavra que vem do grego martis, que significa Marte, ou seja, uma pessoa que morre, mas não nega a sua crença, morre, mas não nega o seu Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Nos dias de hoje, ser crente não é muito fácil. Parece que todas as coisas estão conspirando para que os crentes sejam banidos da face da terra. As coisas estão começando a apertar os crentes no século 21. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Será que você seria essa testemunha fiel, esse mártir, que morreria por Jesus Cristo, mas não o negaria? Você estaria disposto realmente a morrer por Jesus Cristo? Se chega aquela cambada doida lá do El, esse grupo do El, que anda matando os cristãos da face da terra, e chegasse aqui agora e começasse a querer eliminar, ou nega ou morre, qual seria a minha resposta? Qual seria a sua resposta? Porque a gente precisa começar a refletir acerca de umas coisas. Nós falamos em testemunhar do Senhor, nós falamos em muitas outras coisas que queremos fazer pelo Senhor, mas é necessário que eu e você reflitamos se verdadeiramente eu e você estaríamos dispostos de fazer tudo, ou dar tudo o que temos e que somos em troca do amor de Deus por mim e por você. É interessante que conta uma história que nos Estados Unidos, a igreja tinha cerca naquele dia de 850 pessoas cultuando. Tinha gente plantando bananeira, pulando, gente fazendo tudo quanto é tipo de coisa, porque estavam dizendo que estava adorando a Deus. Entrou um grupo de 10 homens fortemente armados com fuzis. E disse o seguinte: olhem, aquele que ficar aqui dentro eu vou entender que não negou a Deus, e esse vai morrer. O que não ficar vai sobreviver. Meu filho, teve gente que atropelou o banco. Ficaram 115 pessoas dentro da igreja, de 850. O resto tudo saiu correndo, desesperado. Aqueles homens então tiraram os seus capuz, largaram as suas armas e disseram assim: pastor, agora o senhor pode continuar o culto, que aquele bando de hipócritas já foi embora, agora o senhor pode continuar o culto. Porque na realidade, queridos, se nós somos testemunhas verdadeiras, testemunhas fiel, nós precisamos então glorificar a Deus em qualquer circunstância, em todos os instantes da nossa vida, ainda que paguemos por ela. Porque Jesus pagou um alto preço por mim e por você. É preciso saber que eu e você, como testemunhas do Senhor, se estamos dispostos a pagar o mesmo preço. Você está disposto a pagar o mesmo preço? É preciso que eu e você reflitamos sobre essas coisas. Ao revelar sendo o princípio da criação, Jesus mostra a sua onisciência. Ele vai dizer o seguinte: olha, sou verdadeiro testemunho e fiel, o princípio da criação de Deus. Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu sou a onisciência de todas as coisas. Ou seja, eu sei de todas as coisas. Não importa o que você fale, não importa o que você faça, não importa onde você se esconda, não importa que você faça isso ou aquilo, porque a minha onisciência sabe de todas as coisas. Deus, Jesus, sabia o que se passava no coração da igreja em Laodiceia. Deus, Ele sabe o que se passa no coração desta igreja. Não há como eu, não há como você querer nos esconder, querer montar uma casca e ficar dentro dela, porque Deus, Ele conhece o mais profundo, o mais íntimo do meu e do seu coração. E a pergunta é o seguinte, querido: você conhece o seu Deus? Porque Ele conhece a mim e conhece você. E não há nada que eu e você façamos que Deus não saiba da minha
e da sua intenção. Não há nada que eu e você escondamos de Deus que Ele não saiba, querido. O que você tem escondido de Deus, que tem afastado a presença do Espírito Santo de Deus de perto de mim e de perto de você? A onisciência de Deus, ela sabe todas as coisas. E ela continua dizendo o seguinte, a palavra de Deus continua nos dizendo o seguinte: olhe, eu sei das tuas obras. Eu sei das tuas obras, eu sei daquilo que você faz. Eu sei quem é aquele você é. A onisciência de Deus revela todo o meu ser diante dele. Revela todo o seu ser diante dele, querido. Por isso é interessante, é necessário que eu e você nos despamos daquelas coisas que desagradam o coração de Deus. E nos apresentemos a Ele com um coração puro, aonde a nossa adoração, ela toca o coração e o trono do nosso Deus. E a Bíblia continua nos dizendo: eu sei das tuas obras, dos teus feitos, dos teus atos, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. O que nós somos? Nós somos frios? Nós somos quentes? Ou nós somos mornos? Às vezes, quando a Bíblia fala algumas coisas, nós pensamos que quando fala frio, é porque é uma igreja morta, uma igreja sem vida, sem alegria. Não, quando a Bíblia se refere a esse texto, ela está se referindo a outra coisa. Ela está se referindo a uma igreja, a igreja que ela aqui é como uma igreja, mostra uma igreja fria, mas uma igreja que está apta a dar a palavra de descanso aos seus membros. Ela sabia do que ela deveria fazer, mas ela não fazia. Ela sabia daquilo que ela precisava fazer, mas não fazia. Quando está falando de frio, está falando que ela sabia que ela precisava levar uma palavra de descanso ao seu irmão, uma palavra de conforto, mas a igreja em Laodiceia, ela não fazia essas coisas, porque ela se orgulhava simplesmente da sua riqueza. E quando nós nos orgulhamos da nossa riqueza, a nossa riqueza ela se torna a nossa prioridade e Deus o nosso segundo plano. Por isso nós não conseguimos ter sensibilidade de levar aos nossos irmãos palavras de descanso, de saber que seu irmão está na angústia, está no desespero, mas que você tem uma palavra de Deus para levar até ele, e isso vai acalmar o seu coração, e isso vai fazer com que o seu coração esteja esperançoso que Deus pode todas as coisas. Não se trata de uma condição de ser fervoroso ou não, de ser morto ou não, mas de ter uma palavra de descanso para levar ao seu irmão no momento em que ele está em crise, no momento em que ele não vê solução para os seus problemas. Por isso que a Bíblia diz: porque não és frio, nem quente, e és morno, vomitar-me-ei da tua boca. Quando ele fala quentura, quando ele fala quente, não se trata de uma igreja fervorosa, mas de um templo com pessoas com capacidade de levar às outras pessoas a certeza de que Deus, Ele pode nos curar da nossa doença espiritual. Porque Ele pode todas as coisas. A igreja, ela continua sendo, a igreja do Senhor, ela continua sendo a única e a maior esperança de um povo lá fora que está perdido, necessitado de salvação em Jesus Cristo. Por isso nós precisamos ser quentes, para levar às pessoas a palavra do Evangelho de Deus, a palavra que salva, a palavra que restaura, a palavra que cura o homem espiritualmente. Que permite que seres como eu e você, ainda feitos à imagem e semelhança de Deus, mas imperfeitos muitas vezes das nossas atitudes, nos nossos atos, de herdar o reino dos céus por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A igreja de Laodiceia, ela não era quente, ela não era fria.
ela não possuía nenhuma dessas qualidades. Quais são as qualidades de Deus que eu e você possuímos? Quais são as qualidades de Deus como igreja que eu e você possuímos? As nossas qualidades verdadeiramente, elas mostram o Cristo vivo que habita no meu e no seu coração. É interessante que Jesus, então, dá um conselho a essa igreja. Jesus aconselha aos cristãos de Laodicense que fossem pelo menos frios ou quentes, pois assim não dariam tanto trabalho para ele, quando eles tivessem então que reerguer e restaurar a vida daquelas pessoas. A partir de hoje eu entendi uma coisa: eu preciso ser frio, eu preciso ser quente, mas jamais serei morno. Jesus afirma que, em geral, nós precisamos ser isso mesmo, frio e morno, Eliseu. Parece uma contradição. Parece uma contradição, porque nós queremos ser fervorosos, mas fervorosos na nossa forma de cultuar. Mas nossa forma de agir, nós precisamos ser quente e frio. Ter coisas para levar para o seu irmão, que verdadeiramente possa dar a ele a consciência de que Deus, Ele tem o centro de todas as coisas nas tuas mãos. E Ele pode mudar para cá, para lá ou para lá, porque todas as coisas a Ele pertencem, inclusive a minha e a sua vida. Os crentes de Laodicense, eles não entenderam essas coisas. Depois ele vai dizer o seguinte, olha, porque não és frio nem quente, assim, porque és morno, nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar-te-ei. A palavra vomitar vem do grego emeio, que significa cuspir fora. O que Jesus está falando é que ele ia cuspir de dentro dele, ia cuspir fora a igreja de Laodiceia, porque ela estava longe daquilo que Deus tinha de planejado para ela. É interessante, se você pegar então o texto de João, você vai ver que Jesus ele encontra com o cego. A Bíblia diz que Jesus cospe na mão, pega a poeira, o pó, mistura, faz uma massa na sua mão, chega no olho do cego então e passa e manda ele se lavar no poço de Siloé. E ele fica então curado. Olha só. Aqui Jesus então vai cuspir fora. E lá Jesus cospe na mão e o cego enxerga. A grande diferença é que quando Jesus então cospe na mão, faz o lodo e passa no olho do cego, Jesus estava dizendo para aquele cego o seguinte, olha, tudo que há em mim, tudo que eu tenho, pertence àqueles que conseguem me ver. Mas aqui é diferente. Aqui quando Jesus se refere à igreja de Laodiceia, porque o grego diz que é emeio, que significa cuspir fora, é como se ele estivesse excluindo de dentro dele aquela igreja. Ele estava colocando aquela igreja de dentro dele para fora, porque as coisas, as atitudes que aquela igreja estava tomando entristeciam o coração de Deus, e não poderia fazer parte da sua vida. Como igrejas, ou como igreja, eu e você, precisamos verdadeiramente entender que os nossos atos, as nossas atitudes, a minha vida e a sua vida, precisa causar alegria no coração de Deus, a ponto então de Deus estar comigo e contigo no coração dele, e ele está em nosso coração. Mas para isso, querido, é preciso que eu e você entendamos que longe do Senhor, eu e você não somos nada, não somos ninguém. Toda a minha existência, toda a sua existência, por mais que você possa chegar a algum lugar, todas as coisas na minha vida, na sua vida, dependem da presença de Jesus Cristo no meu e no seu coração. Quer saber de uma coisa interessante? Imagine um homem que podia caminhar, correr, fazer as coisas que ele mais gosta, mas esqueceu de Deus. Era um homem que achava que era feliz porque poderia fazer muita coisa.
Hoje meu irmão não tem uma perna, não tem um dedo, anda numa cadeira de roda, e ele vive o momento de maior felicidade da sua vida, porque Jesus Cristo tem transformado a vida dele. Você consegue entender umas coisas dessas? Às vezes nós somos assim, queridos. A igreja de Laodiceia achava porque tudo ela tinha era o suficiente para ela. Olha, querido, não há nada que possa ser suficiente na minha vida, ou na sua vida, que não seja a presença do Espírito Santo de Deus em mim e em você. Você pode fazer muitas coisas, mas isso nunca vai dar a você a sensação de alegria plena no seu coração, se Jesus Cristo não estiver no meio do seu negócio, na minha vida e na sua vida, querido. A igreja de Laodiceia experimentou essas coisas quando ela viu que a riqueza dela não era nada diante daquilo que Deus tinha a oferecer a ela. A minha vida não é nada se eu não descobrir essas coisas. O que sai da boca de Deus é a palavra. E Jesus então disse que ia cuspir fora aquela igreja. E mais abaixo nós vemos o texto que diz assim: porque dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. É preciso que eu e você reconheçamos o ponto onde eu e você falhamos com Deus. Todo cidadão precisa reconhecer o ponto aonde ele falha com Deus, para que a restauração de Deus ela possa ser plena, real na minha e na sua vida. Se você não reconhece aonde você caiu, meu querido, lembra de onde caístes. É preciso lembrar de onde nós caímos, reconhecer aonde nós caímos, para que verdadeiramente a ação do Espírito Santo de Deus em nós possa nos reerguer e nos fazer caminhar livres pela vontade de Jesus Cristo, o meu e o seu Senhor. A maioria dos laodicenses achavam que tinham tudo. Na verdade, era desgraça, miséria, era cega, era nua. Jesus havia ensinado: não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a dois senhores, querido. Ou você serve a um e abandona o outro, ou devota um e não devota o outro. A igreja de Laodiceia não entendia que Jesus Cristo precisava ser o centro de todas as coisas. A igreja de Laodiceia ela não tinha dado prioridade de Deus, de Jesus Cristo na sua vida. Qualquer igreja que não coloca Deus como prioridade, ela vai caminhar, mas ela não vai chegar a lugar algum. Não vai chegar a lugar algum. A minha prioridade, querida, a sua prioridade precisa ser Jesus Cristo. Uma das formas do avivamento de Deus nos tempos de hoje chegar a uma igreja é quando a prioridade dessa igreja é Jesus Cristo. Às vezes nós colocamos muitas outras prioridades. Você quer ver um troço interessante? Nós vamos assim durante o dia, vamos pautando as coisas que nós queremos fazer, pautando, aí você fala assim: vou chegar atrasado na igreja. Você deveria fazer o contrário: olha, esse horário é o horário de eu estar na igreja. Aí você vem baixando. Não, nós vamos ao contrário, nós vamos subindo. Aí quando nós chegamos no término, aí vou chegar atrasado. Precisamos ter prioridades. Deus ele precisa ser prioridade na minha e na sua vida. Na igreja de Laodiceia não havia prioridade. No lugar das riquezas acumuladas, deveria comprar Cristo como ouro refinado. Para cobrir a sua nudez espiritual e tornar-se pura outra vez, deveria adquirir vestes brancas.
Não podia confiar mais no colírio, naquele pó que trazia riqueza para aquele lugar, mas o colírio precisava ser a ação de Jesus Cristo no coração daquela igreja, para que ela pudesse sair da sua cegueira espiritual e experimentar o melhor de Deus. Nós precisamos também fazer dessa forma. Se nós quisermos enxergar o melhor de Deus, nós precisamos muitas vezes quebrar essa cegueira espiritual, para que nós possamos ir adiante, e Deus adiante de nós, nos levando para os melhores lugares da nossa vida. Ou caso contrário, não vamos chegar a lugar algum. Jesus dá um conselho ao povo de Laodiceia. Jesus chama o povo para uma conversa: aconselho-te que de mim compres ouro aprovado no fogo, para que te enriqueças, e vista vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unge os teus olhos com o colírio para que vejam. O único colírio que pode fazer com que eu e você enxerguemos alguma coisa, chama-se Jesus Cristo. É o único que pode então colocar abaixo toda a nossa cegueira espiritual e fazer verdadeiramente nós enxergarmos Jesus Cristo como Ele é. Enxergar a Deus como Ele é. Então Jesus vai e repreende aquela igreja. Lá em casa é o seguinte, lá em casa o Nicolas tem mais colher de chá. O Bernardo se aperta mais um pouquinho. O Nicolas é mais na dele, o Bernardo é mais para frente. Então toda hora você tem que dar um aperto nele, tapa o ouvido dele aí, tem que dar um aperto nele. Mas você sabe, uma das coisas assim terríveis é que quando você corrige, né, Eliseu, a gente tem filho, né? Dá uma dor no coração, né? Mas você corrige sabendo de uma coisa, para que lá na frente, toda essa correção leve a ele a construir coisas boas na sua vida. Quando Deus repreende o povo de Laodiceia, era uma prova de que, acima de todas as coisas, Deus amava aquele povo como Deus ama a mim, ama você e ama essa igreja. E a repreensão de Deus é uma recompensa para que nós possamos então enxergar o quanto Deus nos ama. E a Bíblia diz então que Deus repreende aquela igreja como uma declaração de amor, e diz assim, ó, Jesus vai dizer o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Em alguns textos bíblicos, Jesus vai se intitular como a porta a que nós devemos passar. Neste caso é o contrário. Jesus está do lado de fora. Jesus está falando o seguinte, ó, eis que estou à porta e bato. Já não é mais aquela porta que nós deveríamos passar, mas já é uma porta que eu e você precisamos abrir sempre para que Jesus possa entrar. O meu coração, o seu coração. Meu coração precisa estar sempre aberto para que Jesus possa então entrar. Porque quando Jesus entra no meu coração, no seu coração, as coisas do mundo têm que ficar lá fora. E Jesus reina em mim, reina em você. E reinando Jesus em mim, reinando Jesus em você, nós verdadeiramente seremos instrumentos na mão do Senhor para abençoar outras vidas em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Para finalizar, e entrarei em sua casa, cearei com ele. Jesus está querendo dizer para mim e você o seguinte, olha, eu sou um Deus que quero ter intimidade com você o tempo todo. Você já percebeu? Comer, gente, não é um troço íntimo comer. Comer é intimidade. Às vezes você, lá na Bulgária era comum, você estava sentado, eu e Milena, sobrava 2 cadeiras, chegava 2 cidadãos, ou quem quer que seja, meu irmão nem pedia licença, estava vazia, pertence, sentava e você comia aqui, mas você não se sentia bem. Às vezes nós vamos almoçar na Top, a Top é muito pequenininha a padaria, e você vai
Camarada está aqui, outro aqui, você comendo aqui, mas você não se sente bem, porque não há intimidade. Quando a Bíblia diz então que Jesus diz que quer cear comigo e contigo, Jesus está dizendo para mim e você, olha, eu quero ter intimidade com você todo o tempo. Sabe por quê, meu irmão? Quando nós temos intimidade com Jesus Cristo, as coisas de Satanás não chegam até mim, não chegam até você. Porque a minha intimidade com Deus é tão grande que só há espaço para Ele na minha vida. Como está a sua vida diante de Jesus? Como está você diante do seu Deus? A nossa vida espiritual, eu sei que ela é difícil. Nós caímos, nós pecamos aqui, pecamos ali. Mas o grande segredo de tudo isso, o grande segredo que Deus quer para mim e para você, é que eu e você aprendamos uma coisa nessa noite. Nunca pense que Jesus ele vai te perdoar todas as vezes que você vai errar. Eu disse, nunca pense, mas Ele pode, Ele quer. Mas nunca pense dessa forma, nunca pense que Jesus ele vai te perdoar todas as vezes que você errar. Pense o contrário. Pense o contrário. Pense o seguinte, olha, eu quero estar sempre pronto a não cair de novo. Eu quero estar sempre pronto a não cair de novo. Porque quando você pensar dessa forma, eu vou entender, Jesus vai entender que a prioridade da sua vida é Ele. Porque aqueles que não querem errar sempre são aqueles que possuem a luz de Cristo no seu coração. Feche seus olhos, querido. Vamos falar com Deus nessa noite. Mas antes de você falar com Deus, reflita acerca de como está a sua vida. Que tipo de crente eu e você temos sido? Você é um crente frio? Você é um crente quente? Ou você é um crente morno? Para aqueles que são frios, para aqueles que são quentes, há uma oportunidade de Deus esperando por você. Aqueles que são mornos, a palavra no grego diz cuspir fora. Deus vai cuspir, Deus vai tirar você do centro da vontade dEle. O que nós somos como igreja, aonde queremos chegar? Sozinhos não chegaremos a lugar algum. Mas se colocarmos Jesus, o autor e consumador da nossa fé, na nossa frente, e nós abrimos a porta dos nossos corações para que Ele possa entrar, fazer morada e tomar toda a direção do nosso ser, como igreja. Como igreja. Como igreja. Nós podemos mudar o mundo com a nossa pregação, o nosso testemunho de um Deus verdadeiro e fiel. Por isso, querido, reflita. Aonde você precisa melhorar. Deus, Ele quer ter intimidade contigo, meu querido. Deus, Ele quer entrar no seu coração. Deus, Ele quer dar a você a alegria
de viver com os seus irmãos na certeza de que a nossa comunhão é um desejo de Deus. Quando Jesus bate a porta, quando a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato, Jesus estava dizendo àquelas pessoas de Laodiceia: eu quero entregar a vocês, eu estou trazendo para vocês o meu perdão. Eu quero mudar a história, a trajetória da sua vida, igreja. Eu quero fazer você viver os melhores momentos da sua história. Mas é preciso que abra a porta para que Ele possa entrar. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Senhor nesta noite. Te pedimos pela Tua misericórdia, porque às vezes caímos, Pai. Às vezes pecamos aqui ou ali. Mas assim como a Tua palavra veio àquela igreja em Laodiceia, e que o Senhor disse que está à porta e bate, Pai, nós nesta noite queremos abrir a porta dos nossos corações, para que os nossos corações, para que a nossa vida seja a morada do Senhor. E se então assim o Senhor possa nos moldar segundo a Tua vontade, para que tudo que nós façamos até o dia da vinda do Senhor seja para glorificar, exaltar o Teu santo nome nesta terra. Use a Tua igreja que se localiza neste lugar para fazer diferença nessa comunidade, Deus. Nos desperte, Deus, a fazer diferença em qualquer lugar que estivermos. Que Jesus Cristo possa guiar, que Jesus Cristo possa ser a luz que há de brilhar através de nós, que nós possamos nos esconder, que nós possamos nos diminuir e que o Senhor possa crescer. Pai, nós não queremos ser como a igreja de Laodiceia, uma igreja prepotente, uma igreja arrogante, mas nós queremos ser uma igreja que nela está a marca da cruz de Cristo, que é o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Leva os nossos lares, Deus, na certeza de que o Senhor é aquele que caminha em todos os instantes conosco e que nos dá a alegria, nos traz a paz, nos protege e nos dá, Senhor, a convicção de dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos abençoado. Perdoe os nossos pecados, nos abençoe em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém e amém.